Salve galera, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui, conteúdo interessante. Vamos falar um pouquinho sobre interpretação e como é que isso afeta a nossa compreensão da história e de alguns escritos muito importantes da história da humanidade. Bem, antes de eu migrar para o budismo, eu tinha um hábito muito constante de fazer leitura do texto bíblico. Eu gosto bastante do texto bíblico. E aí eu costumo fazer aquela leitura de exegese, né? Que é a leitura para você poder comentar. Existe uma passagem do texto bíblico que até hoje me chama a atenção, porque muita gente interpreta de uma forma, quando na realidade deveria interpretar de outra forma. Bem, vamos pensar aqui a respeito de um assunto que para mim é muito legal. Olha só, quando nós lemos Lucas, né? Lucas, que está lá no Novo Testamento, não faz parte lá da primeira parte da Bíblia, não faz parte do Pentateuco, né? Então nós temos ali Lucas no Novo Testamento. Você lê Lucas 18, do versículo 24 ao 25, quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nós temos aqui um contexto bem interessante para interpretar. Porque as pessoas leem esse trecho e talvez você já tenha pensado que quando Jesus falou nesse caso um camelo, você pensou que fosse o bicho, né? O camelinho. Então a metáfora até fica um pouco estranha, né? Como é que eu faria e por que um camelo passaria pelo fundo de uma agulha? Ao longo do tempo, as interpretações foram modificando, né? Então as pessoas diziam que na verdade seria um camelo passar por uma passagem estreita, né? Que seria a representação do fundo da agulha. Então, daí o que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos reportar aos textos mais antigos, em grego, latim e hebraico, para que a gente possa entender um pouquinho mais disso. Bem, então vamos lá. Talvez você não saiba, mas a palavra camelo, além de significar o bichinho, né, o camelinho lá, também significa outra coisa. Então, além de significar o animal, camelo também significa um cabo, uma corda. Mas não é uma corda qualquer, é uma corda de grosso calibre, que era utilizada para rebocar, puxar embarcações, tá? Então, um cabo bastante espesso, tá? Vamos imaginar aqui uma corda trançada, apenas para que a gente possa ter uma ideia, tá? Então, por que rolou essa confusão? Evidentemente, por causa da tradução, certo? Pablo, então você está dizendo que é o quê? Que é o camelo ou que é o cabo? Eu estou dizendo que é o cabo, que é a corda, porque aí a metáfora fica completa. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, quer dizer, o buraquinho da agulha ali, do que um rico entrar no reino dos céus. Vamos às provas, às justificativas, vocabulários históricas para isso. Surgiu a confusão por causa da palavra camelo, que no grego, tá, possui ali uma distinção. Você tem camila, camailon e camilus, certo? Então, camailo é o animal e camilus, que vai formar camila, nesse caso, é o cabo, camilus, beleza? E aí nós temos o cabo para passar pela agulha. Pablo, mas como é que você sabe que é agulha e não uma entrada estreita? Porque em hebraico a palavra que está sendo empregada para representar agulha é mahat. E mahat em hebraico é exatamente a agulha. E aí nós temos que entender que metáfora é essa, tá? Agora vamos pegar esse trecho aqui da interpretação, colocar na parábola para que a gente consiga compreender. Jesus falava, né, para os homens. Nós estamos naquele trechinho do deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino do Senhor, tá? Então veja,
Quando ele utiliza a forma, né, quando ele fala crianças, ele está falando da pessoa que é como uma criança é inocente, ela é despida de vaidades, orgulhos, não está ligada a posses nem nada disso. O homem rico que está lá fica decepcionado quando ouve essa frase, certo? Tanto que em outra passagem ele diz: vende tudo que tem e entrega aos pobres, tá? Mas por quê? Porque ele está falando do espírito da pessoa que pode ir para o reino dos céus. O espírito daquele que faz caridade, o espírito daquele que é desapegado dos bens materiais. E por que nós temos aqui a comparação do camelo, tá? Do camelo com o homem rico? Porque o camelo é uma corda de grosso calibre feita por diversos outros feixes. São diversos feixes de corda. Isso representa o homem rico. O homem rico é aquele que se agarra aos seus bens e vai acumulando, né, posses. Ele vai acumulando e ele fica espesso, como um camelo, como esse cabo bastante grosso. E ele não entra com tudo isso no reino dos céus. Ele entra com a sua humildade, ele entra com aquilo que seria o espírito da criança. E é por isso que, nesse caso, a interpretação é relacionada ao cabo. Perceba, uma palavra permite que você faça uma revisão histórica e aí tente compreender novamente a mensagem que você tem no texto bíblico, que é bastante interessante. Então, caso você queira dar uma pesquisada sobre isso, eu estou falando de Lucas capítulo 18, mais especificamente, quando ele tem ali o discurso para o homem rico. Curtiu essa interpretação? Eu estava devendo uma interpretação dessas para vocês porque eu não postei a análise musical da semana, né? Pois é, se você curtiu, faz o seguinte, deixa aquele like maroto, faça sua inscrição no canal, compartilhe o vídeo, deixe o comentário e tudo mais. Um abraço e até a próxima. Força, guerreiro!